E aí, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui ao filo dos moluscos, tá? A gente falou na última aula em relação ao sistema nervoso deles, que principalmente os cefalópodes, eles já começam a ter um sistema bem mais avançado do que os outros, né? A gente tem aqui, por exemplo, a formação de olhos e também uma a formação de uma memória. Esses animais já começam a ter memória. Isso tudo significa ter um sistema nervoso mais desenvolvido, um processo de cefalização. Aí você me pergunta, Mary, mas cefalização já não é a presença de uma cabeça? Sim, cefalização é a presença de uma cabeça. Porém, dentro dessa cabeça, a gente já tem uma centralização de um sistema nervoso. Então, a gente já tem um acúmulo de gânglios, né, que já tem uma expressão de memória, tá bom? E os tentáculos, por exemplo, do filo da classe dos cefalópodes, ele já contém células táteis e quimiorreceptoras. Né? A gente costuma falar que é como se eles tivessem, como se fosse, lógico que guardando as proporções, mas a nossa mão, tá? Eles já conseguem sentir pelos tentáculos. Os olhos, como eu falei, são em formato de câmara, né? Que você tem um cristalino ali que vai funcionar como lente, como o nosso, uma retina que é sensorial, que serve para capturar principalmente luminosidade, tá? Mais ou menos luminosidade, mais ou menos raios luminosos. E eles, no caso extremo aqui dos cefalópodes, são desenvolvidos, tá? Você já tem córnea, íris, o cristalino e retina. E formam uma imagem para eles. Então, se forma uma imagem, essa imagem ela tem que ser processada em algum órgão. E o órgão que processa essa imagem é esse início de um cérebro que esses animais vão iniciar, tá bom? Aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um olho, nesse caso aqui dos gastrópodes, tá? A gente tem um cristalino e a retina que vai fazer essa percepção luminosa e o cristalino que vai funcionar como a lente e um nervo óptico, tá bom? Aqui o dos cefalópodes, que já é bem mais sistematizado, né? A gente tem aqui, ó, a íris, que ela vai funcionar ali abertura e diminuição de captura dessa luminosidade, o cristalino, que é a lente, uma córnea em volta, tá? E o nervo óptico e um gânglio que vai processar essa imagem, vai mandar isso para o nervo e esse nervo vai chegar até o cérebro. Eu não gosto de falar cérebro, mas assim, vai chegar a ter essa estrutura que evolutivamente vai dar origem ao cérebro dos vertebrados, tá? Mas ainda sobre o sistema sensorial. A gente tem várias células, por exemplo, no sistema auditivo e tal, que controlam o nosso equilíbrio, além de ter partes do nosso encéfalo que também são responsáveis pelo equilíbrio, tá? Que vai dar a sensação de distância para a gente, a sensação de estar num lugar mais profundo, de não estar. E esses animais, eles têm o que a gente chama de esteatocistos, tá? Que nos cefalópodes, eles informam o animal sobre a posição do corpo em relação à força gravitacional, tá? Que, no caso, isso aqui fica na cabeça dele, tá bom? E eles fica dentro de um líquido, e aí isso vai dar a sensação da posição do corpo desse animal, ok? Ó, tem também como sistema sensorial os frádios, que são órgãos quimiorreceptores, que têm função de olfato e gustação para esses animais, tá? Que fica na cavidade do manto, não é mato, tem faltando um N aqui, do manto, tá bom? E ela só está presente nos náuticos. Isso aqui é uma coisa mais assim, só a título de curiosidade, tá bom? Isso eu nunca vi cair em nenhuma prova, assim, só a título de curiosidade. Bom, em relação ao sistema respiratório, a gente tem as brânquias nos aquáticos
E pulmões, lembra que eu falei lá nos gastrópodes que começa a ter um ensaio para um pulmão, tá? Nos terrestres, que vai ser uma cavidade onde a gente vai ter o manto ali, que vai ser irrigado, que vai fazer as trocas gasosas, tá? Uma cavidade aqui no manto, que vai ser irrigado por vasos sanguíneos, que vai ter trocas gasosas. Mary, isso vai dar origem aos pulmões nos vertebrados? Não. O que vai dar origem ao pulmão é outra coisa. Mas o funcionamento, por ser trocas gasosas através de vasos sanguíneos, por isso a gente fala de pulmões, tá? Então, é ali que ocorre, nessa parte aqui do manto aqui da frente, tá bom? Aqui, ó, brânquias na região posterior e sem concha. Esses moluscos aqui, as brânquias são para fora, ó, eles não têm concha, tá bom? Os sistemas circulatórios, tá? A gente tem ali sistemas circulatórios, tem uma escala evolutiva de um átrio a 2 átrios e um ventrículo, e já tem a hemocianina como pigmento respiratório. A nossa hemoglobina, correto? Que tem átomos de ferro que transportam oxigênio. A hemocianina, ela tem átomos de cobre para transportar esse oxigênio, tá? E a circulação é aberta na maioria dos gastrópodes, exceto nos polvos, nas lulas e nos náutilos, que são os cefalópodes, que é uma circulação fechada. A reprodução, né? Nos bivalves, a maioria, eles são dioicos, tá? Podem ter ali os dois sexos no indivíduo. Os gastrópodes, a maioria é monóica. Os cefalópodes, a maioria são os... Desculpa, os bivalves, a maioria dioica, sexos separados. Os gastrópodes, a maioria monóica, tá? Dois sexos em um. Os cefalópodes têm macho e fêmea, são dioicos, tá? A fecundação é cruzada, pode ser interna ou externa. Aí você fala assim, Mary, como é que eu vou saber se a fecundação é externa e interna? Pensa comigo. Na água, é mais fácil você soltar um gameta na água e esse gameta fecundar um outro gameta, né? Porque ele vai estar protegido pelo meio aquático, do que no meio terrestre. Eu não posso simplesmente, um animal, se soltar um gameta no meio terrestre, ele vai ter que ser protegido, principalmente contra a perda de água, tá? Então, geralmente, tá? Dá para a gente fazer essa simplificação. Animais terrestres, fecundação interna. Animais aquáticos, não a maioria, tá bom? Porque a gente tem muitos vertebrados que a fecundação é interna. Mas, se falando de invertebrados, a fecundação a gente pode generalizar como externa, tá? Então, o desenvolvimento aqui é externo, direto ou indireto, vai depender aí da espécie. Direto é quando você já tem, não tem o estágio larval, e indireto é quando você tem o estágio larval, tá? E aqui, ó, a larva contribui para a dispersão das espécies, quando tem a locomoção muito limitada. Por exemplo, um molusco que ele é céssio, como uma ostra ou um mexilhão, ele vai ter estágio larval, é a larva que vai nadar e vai se fixar em um coral, tá? Agora, quando eu falo um animal que nada mais frequentemente, geralmente ele vai ter um desenvolvimento direto, tá? A reprodução dos bivalves, ó, fecundação externa, com a formação de uma larva e depois origina um adulto, como eu falei, né? Dos gastrópodes, fecundação interna, porque já são os animais e cruzada, né? Já são animais que vivem no ambiente terrestre, então não tem como esses gametas encontrarem o par dele, né? Os cefalópodes, fecundação interna, como eu falei, Mary, mas é marinho, mas tem fecundação interna. Ali, os lulas, os polvos se unem, também é cruzada, tem macho e fêmea, tá? Então, ele vai depender, a gente não pode generalizar tanto, né? E aí, legal a gente falar da importância econômica, que para uma prova de Enem, ela é crucial, tá? Então, ó, os moluscos, eles são muito apreciados na culinária, lula, polvo, são animais gostosos de se comer, os escargots, mexilhões, né? Os cefalópodes produzem uma tinta escura, que elas servem muito na culinária também, né? Na fabricação do nanquim, que às vezes você come assim, vou comer
um macarrão, aquele macarrão é preto, é porque ele é feito com tinta de lula, tá? Ou tinta do polvo, né? Aqui lula recheada, aqui a tinta, e aqui, se eu não me engano, acho que são ostras ou escargot, tá? Além da utilização na alimentação humana, certos bivalves produzem as pérolas, que é de valor comercial, como eu expliquei para vocês lá no início da aula, tá? E a importância medicinal é a mordida de um polvo, né, de um pequeno polvo de anéis azuis que vive nas águas rasas do Indo-Pacífico já provocou a morte de diversas pessoas pela ação de um poderoso veneno secretado em suas glândulas salivares. Os polvos são criaturas tímidas, com grande instinto de cuidado com a prole, os filhos. Não são agressivos, mas se defendem se provocados, principalmente na época da reprodução, quando as fêmeas estão cuidando dos ovos. Elas carregam uma bolsinha com os ovos, tá? Cheio de polvinhos miudinhos lá dentro, porque eles são de reprodução direta, já nasce um mini polvo, tá? E aqui alguns exemplos dos moluscos bem bonitos, né? Esse aqui a gente chama de lesma do mar, né? Esse aqui também é lesma do mar, uns polvos bem legais, os moluscos bem legais, tá bom? Aqui a lesminha que a gente encontra no alface, na couve. Então, quando você encontrar uma lesminha dessa, não fique com nojo. Pô, esse animal, ele é muito sensível. Se ele tá ali vivendo, ele diz dentro do alface, é porque aquele alface não tem tanto veneno, tanto agrotóxico. Então, quando você for ao mercado, lá, onde você compra suas verduras, seus legumes, se tiver com larvinha, é a que você vai levar para casa. Com larvinha não, com a lesma é a que você vai levar para casa. Tá bom? A lesma você tira, faz a higienização ali da verdura, ótimo sinal que ela não tem tanto agrotóxico, tanto veneno assim, que esse animal, ele não estaria ali se tivesse, tá? E procura se estiver viva, pelo menos, tá? Aqui algumas conchas, né? E uma lula gigante. Existem animais maiores, só que são animais de difícil captura, porque são animais que vivem em grandes profundezas, tá? Mas eles existem até muito maiores que essa, tá bom? E aqui, para fechar, eu sempre gosto de colocar o resumo do filo para gente, né? Então, os principais grupos, bivalves, gastrópodes e cefalópodes, tá? Aqueles poliplacóforos, só foi para ilustrar, mas os que mais caem em questão de prova são os bivalves, que são os moluscos, né? Os mexilhões, as ostras, os mexilhões, os gastrópodes, lesma, caracol e cefalópodes, a lula, o náutilus e o polvo, tá? Aqui, os exemplos, né? Os triblásticos, eles são triblásticos celomados, simetria bilateral, protostomos, corpo mole dividido em cabeça, pés e massa visceral e manto, né? O sistema digestório completo com a rádula, que serve para triturar, exceto nos bivalves, que não tem rádula, porque eles são filtradores. O sistema respiratório pode ser branco ou pode ser pulmão, lembrando que esses pulmões sempre entre aspas, né? O sistema circulatório é aberto na maioria e nos cefalópodes é fechado, tá? O pigmento é hemocianina. O sistema excretor de metanefrídeo, o sistema nervoso é ganglionar e desenvolvido nos cefalópodes, onde a gente já tem um cérebro, entre aspas, e olhos bem desenvolvidos, e a reprodução é sempre sexuada, podendo ser dioico, são os hermafroditas, ou monóicos. O desenvolvimento é direto ou indireto. Direto já nasce lá o mini polvo, a mini lula, e o indireto tem o estágio larval, principalmente nos que têm a vida adulta, que são fixos, tá bom? Então, galera, é isso, tá? Esse foi aí o filo molusco, ou molusca, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.